percebo que, assim, antigamente você tinha as principais redes de notícias que você ou acreditava nela ou ponto. Ou, assim, não tinha outra... Você não tinha outra. Hoje, se um canal qualquer aí chegar e der uma notícia e for mentira, você acabou de gravar, você acabou de fazer uma gravação ali, você joga na internet que daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, vai desmentir ela. E é o que... Ou os políticos... Então, é isso que eles não querem. Eles não querem que você tenha a liberdade de chegar, filmar uma situação e você poder deixar disponível essa situação ali, porque todo mundo vai saber, entendeu? Mas assim, eu acho, ainda vou além, eles querem o seguinte, tirar de você... Porque acontece, tu chega hoje, cara, a Globo, a Record, a SBT, hoje tem canal no YouTube, tipo o Felipe Neto, eu posso concordar ou discordar do que ele fala, de algumas coisas que ele pensa e tal, mas, cara, eu não posso negar o fenômeno. O Felipe Neto, o Whindersson Nunes, o Carlinhos Maia são fenômenos. Então tu pega um cara desse como esse, a gente tem 50 milhões de pessoas que estão assistindo ele, irmão. Essa audiência é maior do que a novela da Casé, Globo. você viu o Casé é um pô? TV Casé, pô. Então hoje você tem uma voz... O cara foi até acusado aí, pô, porque o pessoal... A TV ficou tão indignada, com tanto ódio, que tentou jogar uma fake news aí contra o cara. Então o que acontece? Tu pega a TV Globo, por exemplo, o SBT, o Record, que tinha uma hegemonia no trato da informação, e aí você esperava até 8 horas da noite para ver o RJ, ou o Jornal da Band, todos eles, para poder ver a narrativa da coisa. Agora, em 5 segundos, tem canais que vão atingir muito mais pessoas e talvez vão trazer com fidelidade muito maior a situação do fato que você não vai ser mais obrigado a ter... às vezes não vai ser cortado, não vai ser editado. Então, eles perderam a voz que eles tinham de ditar as regras. Tanto quando o Bolsonaro é eleito, no primeiro mandato dele, quem elegeu o Bolsonaro foi as redes sociais. E tem uma situação que aconteceu, por exemplo, com o Danilo Gentili. O Gentili sofreu muito. Não, Danilo Gentili. Teve uma entrevista que ele deu pra Folha, que foi um menino lá, só que estavam gravando a entrevista inteira. E o menino, depois da Folha, ele foi lá e criou lá uma coisa lá. Cara, chamando o cara de tudo quanto é coisa. Falou que ele foi preconceituoso, falou que ele foi isso, que ele foi ignorante. Falou um monte de coisa. O Danilo Gentili só fez isso, ó. Pegou a gravação e botou no ar, que deu pra perceber que não tinha corte. Então, mas hoje... Então, isso, aí o que acontece? É maior do que o outro. Por isso que eu desespero. Não, aí se desesperaram. Claro, porque eles demitiram até o cara. Na verdade, agora não são aí mais, tentaram fazer um monte de coisa. Aí entraram até com uma denúncia. O garoto tentou entrar com uma denúncia falando que o pessoal do Danilo Gentili ameaçou o cara. Mas, na verdade, falou assim, não, cara, olha só, quando você postou a denúncia, um monte de gente veio me ameaçar. Seguidores seus, seguidores da Folha. Pois é. E aí o que aconteceu? Quando eu postei o meu vídeo, e as pessoas viram que o outro cara, o outro lado que estava mentindo, os meus seguidores foram lá... E reagiram. Mas sabe qual é a verdade disso aí? Para ficar fácil... Entendimento? A mídia tradicional perdeu a hegemonia. Acho que essa é a melhor frase que resume isso. A Globo perdeu a hegemonia e vem perdendo há muito tempo. Tanto do repórter, da informação, quanto do esporte. Mas ainda é muito forte. Eu sei, não estou dizendo que não é, mas o Casé incomodou ela. Nesse caso do futebol, entendeu? Sim. Os youtubers, os podcasts como o Flow, Podpah, o Monark hoje que está sozinho... são tão fortes quanto eles, contam e analisam os fatos de maneiras independentes, diferente deles, e isso tudo incomoda eles, porque as narrativas deles são tendenciosas a eles. Se você for parar pra pensar, cara, tem canal jornalístico que teve que mudar o formato. A Jovem Pan fez isso. Mudar o formato por causa dos podcasts. A Jovem Pan, entre aspas, é um canal novo. E ela já começa, pra mim, a CNN também... tentando ser algo mais próximo das redes sociais. Que é a visão do podcast, que veio o Flow, e o Flow ele transformou o YouTube, transformou tudo. O Flow mudou. Eu sou fã do Flow
Dane-se Aham. o que quiserem passar. Sou fã do Flow, sou fã do Igor, sou muito fã do Monark, pra mim um cara é uma mente brilhante. Pode me criticar, falar o que quiser, porque pra mim um cara como o Felipe Neto... Que na verdade a ideia veio do Monark. Como A ideia, eu não sei se você sabe, a ideia do Igor era montar um canal de inbox. Isso. Cara, pra mim um cara que consegue ter milhares de pessoas presas te assistindo, ele é diferente. A gente pode discordar do que o cara fala, cara, mas não tem como negar o fenômeno, cara. Eu não curto metade do que... 90% do que o Felipe Neto fala. Só que eu não tenho como negar que o cara é um gênio, cara. Pô, o cara tem 50 milhões de pessoas que seguem ele. Nem minha mulher quer me seguir às vezes. Então, é o que eu tô te falando, ele é um gênio. Ah, eu discordo, concordo, ele fala isso, show. Mas ele é um fenômeno. E eu preciso aprender muito com ele. Queria ter o prazer de conhecê-los e aprender com eles. Como eu gosto do Monark. Cara, o Monark abre uma live, quantas pessoas, milhares estão ouvindo o cara ao vivo? Ah, ele fala besteira, ele é um idiota, que ele fuma maconha. Tá, mas quando você fala, 100 mil pessoas param pra te ouvir? Então vai ter que analisar o fenômeno da coisa. Cara, qual foi matemática, pô. tipo, o Flow foi o único canal que conseguiu... O canal... assim, podcast sem ser canal, conseguiu entrevistar os dois presidenciáveis. O cara botou 10 milhões de pessoas ao vivo, mesmo. Papo de maluco, pô. Então assim, tu acha que isso tudo não tem nada de que precisa ser estudado? O cara mudou o padrão brasileiro de tudo. Relacionado à mídia, relacionado à entrega de conteúdo, à análise dos fatos, tudo. Os caras são um gênio, pô. E tomara que a gente consiga também. Então, e o podcast? Lá. Não, chegar a gente já chegou. Não, é só uma questão de tempo. Atingir pessoas como esses caras atingem. Sim, mas é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, mas o que eu tava dizendo é que hoje, o que é um podcast hoje? Cara, hoje um podcast, se você for parar pra pensar, é um canal. É um canal, é como se fosse um canal de televisão. Se você for parar pra pensar. Hoje a gente tem tanto canal quanto tem patrocinadores. O canal a gente entrevista pessoas, a gente pode utilizar como entretenimento também, a gente pode trazer pessoas para falar de assuntos sérios, assuntos mais cômicos, a gente pode falar... Então, assim, hoje, olha só o que veio com a internet, é que hoje, tanto que é chamado de canal, né? Então, mas sabe por que é isso? Porque isso começou com um sonho que eu tive. Eu queria ter voz. Aí vou voltar lá. O canal é da voz. Ninguém mais vai calar a nossa voz. Você lembra como começou o Silvio Santos? O Silvio Santos, ele conta uma das entrevistas mais famosas dele. Ele foi obrigado a comprar um canal de televisão. Ele falou assim, cara, ele falou assim, eu só sou dono de televisão porque os donos de televisão me obrigaram. Isso aí. E hoje, como os canais também eram um monopólio, a internet veio e falou assim, irmão, hoje, ó... Todo mundo pode ter voz. Uma internet com uma assinatura aí de R$150, com uns equipamentos e tudo. Coloca aí, com 5, 10 mil você consegue ter o seu muito canal. Menos, cara. Tô falando. Um telefone você abre o teu canal. Então, você consegue ter o seu canal. Pois é, e você consegue ter seu canal, você ganha. Isso. E aí o que acontece... Não, e se você vê engraçado, é que eu vejo que tem gente que tem canal no YouTube que acaba tendo muito mais visibilidade do que uma televisão, e teve gente que inclusive tentou ir para do YouTube, que é grande YouTube, tentou ir para televisão, não deu certo. Por quê? Porque, cara, a televisão, mesmo assim, a televisão tentando pegar o jeito da internet, cara, não é a mesma coisa. Porque a internet, cara, porque é nicho. A internet, não, e é nicho. É flexível. Vamos supor, acho que era o que você estava falando mais cedo, eu não sei, mas eu não lembro se foi essa semana que eu estava ouvindo alguma coisa assim. Antigamente, você queria ver uma novela, vamos supor. Você chegava... horário certo. Você tinha um horário certo. Hoje, cara, você ou no YouTube, ou você assina uma coisa, você maratona aquela novela. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. O céu é o limite. Você quer... Antigamente, por exemplo, eu quero ver pequenas empresas e grandes negócios. Era todo domingo. Hoje eu pego um canal de negócios, tem 150 vídeos, eu maratono esses vídeos. E tudo isso vai forçando a mídia tradicional a mudar, que eles não queriam fazer. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de ficar estudando essas questões de métricas. Eu pego a Rede TV. A Rede TV é uma televisão relativamente nova. A Rede TV, canal, aqui no Rio de Janeiro, canal 6, né? Antiga Manchete. Cara,
o Ibope da Rede TV é tão pequeno, que quase todos os canais desses youtubers grandes têm mais Ibopes. Assim, é difícil fazer essa comparação, mas nos picos de audiência. O que eu vi, por exemplo, assim, não é muito mais fácil o cara da Rede TV moldar a Rede TV pro modelo de internet do que ficar continuando tentando manter a Rede TV no modelo tradicional e não alavanca nada? Aí por que os caras não fazem isso? Porque ainda existe uma resistência muito grande para a mudança dos paradigmas, dos modelos. O dia que o cara da Rede TV lá, o Marcelo de Carvalho, falar assim, cara, eu no modelo tradicional não vou continuar crescendo porque existem já padrões estabelecidos que são um sistema que mantém. Vou pegar aí Se eu sou o dono da Rede TV, vou facilitar. Eu sou o dono da Rede TV. Eu hoje ligo pro Felipe Neto, eu hoje ligo pro Flow, pro Monark, pro Podpah, pros grandes. Pro Whindersson Nunes, pro Maia, Carlinhos Maia, pros maiores canais. Falo pra eles assim, você quer ter um programa aqui? Que eu vou transmitir você ao vivo no YouTube? E bota minha programação todinha na mão desses caras. Mas existe uma coisa chamada orgulho. Pois é. Aí vão dizer assim, fracassei. Porque o padrão tradicional fracassou ali. Tem alguns canais. Meu irmão. Não, mas não. Primeiro chamava que aqui o apelão que tá começando. Primeiro que esses canais grandes que você tá falando, eles não vão querer. Porque fizeram isso com o Lacombe. O Lacombe foi para o YouTube, a Rede TV transmitiu o Lacombe e o Lacombe. O Maurício Meirelles também. Maurício Meirelles também tentou se adequar aqui. Cara, mas TV. Por exemplo, você tem Sky? Tem. Mas você tem Sky porque você também é mais de mais idade, né? Mas vamos supor... Não, IPTV, né, cara? Mas por exemplo, cara, eu não tenho canal, eu não tenho TV aberta, já tem... IPTV não, streaming. Streaming, É Netflix. Cara, eu já não tenho canal assim de TV, Globoplay. Já tem muito tempo. Tem criança, vê desenho e tal. Já tem muito tempo. Que é o que eu vejo. Eu tenho os principais streams e hoje, desde muitos, já tem uns 7 ou 8 anos, cara, YouTube. Eu quero ver alguma coisa, eu já conecto a TV. A minha maior fonte de informação hoje é YouTube, cara. Eu vejo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho YouTube Premium, que eu pago 20 prata. E com o YouTube Premium, cara, eu não tenho os canais, eu posso ouvir mesmo com fone de ouvido, boto um podcast. Hoje, cara, os podcasts hoje são as minhas principais fontes de conhecimento. Nós temos um problema aí, sabia? Por quê? O YouTube tá igual o dono da caixa d'água. O dia que ele fechar a torneirinha. É monopólio. Essa que é a questão. Mas o Google é monopólio, pois se você for para pensar. O Rumble. Cara, tá faltando gente pra competir com o YouTube, hein? Não, cara, mas é igual o Google, cara. Não, tem, cara, só não tem bala na agulha. Por quê? Porque os caras cresceram. Mas aí tá aí uma coisa a ser tratada no próximo podcast aí. Até quanto nós estamos também presos ao Cara, YouTube. mas vai depender de alguém chegar e... Toma aqui, ó. Pá. Entendeu? Por exemplo, quem veio primeiro com a ideia... Os smartphones já existiam há muito tempo. Agora, quem veio com a ideia de smartphone com os aplicativos que popularizou pra cacete? Foi a Apple. Aí com a Apple, quase ao mesmo tempo, já aproveitaram e criaram o Android. E hoje a briga é assim. O Android acaba ganhando, porque o Android você consegue colocar em qualquer hardware, né? A Apple você só tem aquele hardware ali que é mais caro e tudo tal, mas no final todo mundo gostaria de ter um Apple. Todo mundo gostaria de ter um iPhone. Então assim, quem é que tem dinheiro suficiente para poder bater de frente com o Google? Porque buscadores a gente tem um Bing, que é da Microsoft. É o sistema, né, cara? Entendeu? Então, assim, não é sistema. Os caras se tornaram monopólio. A gente deixou os caras se tornarem monopólio. É um modelo que funciona. A gente se tornou monopólio. E eles não são bobos. Eles... É igual a Coca-Cola. Acho que a gente já conversou. É igual a Coca-Cola. Pô, Guaraná Jesus no Maranhão. Não vai explodia. Chegar lugar nenhum. Chegava Guaraná Jesus, eu vou competir. A Coca-Cola, eu vou competir? Eu vou comprar, entendeu? Então, fácil. Coca tem até água. A indústria da Coca-Cola tem até água. Tudo para não ter concorrência, filhão. Exatamente, entendeu? Isso é um outro problema. Então, assim, são fechados. Não, foi o que você falou.
Agora, por exemplo, existem outros canais? Existe, mas... e que inclusive o Rumble é até... Assim, não é tanto quanto o YouTube. Nunca usei. Então, eu uso. Eu tenho. Igual o Sparkle também. Eu tenho uso. Mas, não, tem o Odisseia também, mas, por exemplo, o Rumble. Mas o Rumble, por exemplo, o Rumble para celular é uma porcaria, para televisão também. Não tem um bom aplicativo. Não tem por exemplo, eu tava tentando ver o Monark, tava tentando ver na TV, o aplicativo não é interativo, não é bom. E no celular, o Rumble, por exemplo, se eu quiser, no YouTube, tem aqui, eu boto o fone. Não, o YouTube tá no outro patamar, né, cara? É igual, o Rumble eu não consigo fazer isso. É igual aplicativo de carro. Não pode falar o que for, mas o da Uber é... De quem? É igual aplicativo de pedir carro. O da Uber é incomparável. Exatamente. Assim, porque o da Uber, ele é simples. Padronizou o mundo. Entendeu? Ele é simples. E veio muito essa ideia de marketplace, cara, da Uber, tanto que no meio corporativo a gente chama alguns aplicativos de uberização. Porque é o padrão que tomou o mercado. Entendeu? Mas esse tipo de coisa, só que eles pegaram e dominaram, eles são os primeiros. Existem outros? Existe, cara, mas eles como são os pioneiros, são pioneiros e pronto. Entendeu? Igual, por exemplo, pra você ver, né? Coisa simples, Xerox, que não é Xerox. Gillette. Xerox é uma marca. Bombril. Exatamente. Então, são marcas. A gente utiliza outras marcas, mas a gente chama do nome da marca. O produto. O diferencial marcou uma geração. Marcou. E tá marcando até hoje, entendeu? A Gillette até hoje é Gillette. Tudo é Gillette. Não existe lâmina de barbear. Não, é Gillette. Como é a Xerox. Cara, 100 anos. Outro dia eu vi. Então, pô... Fotocópia. Ninguém fala fotocópia. Não, ninguém fala fotocópia. É Xerox.